Agora é o Evangelho puro, simples de Jesus. O Evangelho da verdade. Não são textos em pedra, palavra viva no coração. É palavra viva no coração. E eu tenho aqui diante de mim um texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do verso 12 ao verso 32, sobre o qual eu quero falar hoje aqui. É um episódio que tem a ver com o que aconteceu com os apóstolos e com a comunidade dos discípulos em Jerusalém, logo depois do dia de Pentecostes. E como, cheios do Espírito Santo, eles pregaram. E Pedro se levantou e falou, convidou-os ao arrependimento, e uma multidão se apresentou para ser batizada no batismo de Jesus, enquanto esse povo que vivia cheio do Espírito Santo crescia na simpatia de todo o povo à volta deles, de todo o resto da sociedade, porque eles eram bonitos, cheios de amor, cheios de graça, cheios de cura, cheios de solidariedade, cheios de fraternidade compartilhadora. Eles distribuíam o pão uns entre os outros, ninguém passava fome, ninguém tinha necessidade nenhuma. Eles não eram negacionistas, eles sabiam que a fome matava, eles sabiam que o que tinha perigo. E isso foi enchendo o coração deles. Aí depois Pedro vai subindo ao templo com João para orar, quando um coxo pede a ele compaixão e misericórdia, pedindo que Pedro toque nele, ore por ele e o cure. Ou, antes disso, o que o indivíduo está pedindo, na realidade, é dinheiro, como todo bom mendigo. Tem um dinheirinho aí. Mas Pedro é que olhou para ele e se encheu de compaixão e viu a dor do homem e olhou nos olhos dele e também viu que ele tinha fé no coração. E ele voltou-se para o homem e respondeu dizendo: olha, eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E na mesma hora o homem pulou, saltou em pé e num salto se pôs em pé e passou a andar e entrou com eles no templo saltando, pulando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e glorificar a Deus. O coração das pessoas ia se enchendo de fé, de glória, de alegria. Parece que você mete a cabeça dentro do sobrenatural e do supernatural. É como quem bota a cabeça dentro de uma água e abre os olhos e descobre que ela é límpida e transparente. E você olha e começa a ver um mundo completamente diferente lá dentro. É como adquirir fé e botar o rosto para dentro da dimensão do espírito e abrir os olhos e ver essa outra dimensão. O coração vai se enchendo de alegria. Aí, de novo, eles tiveram a oportunidade de ensinar, de pregar, de falar de Jesus. Mas então,
Pedro e João, que tinham sido aqueles que na passagem tinham curado o homem, e Pedro era o porta-voz principal, vieram a ser presos quando falaram que Jesus tinha sido ressuscitado, embora eles o tivessem matado. Aí isso suscita reações terríveis do povo, e sobrevieram na mesma hora os sacerdotes, aqueles que eram os capitães do templo, os que tinham autoridade policialesca sobre o templo, os seguranças sacerdotais, e os saduceus, que eram os mais importantes da classe sacerdotal e também os mais ricos, os quais, ressentidos, olha só a palavra, ressentidos por Pedro e João ensinarem a Jesus e anunciarem-no e falarem da sua ressurreição dos mortos, eles ficaram doidinhos, ressentidinhos, só porque eles tinham dito: olha, nós vamos deixar vocês irem agora depois de dar umas lambadas em vocês, mas vocês não falem mais nesse nome. Aí eles não falaram nada, foram embora. E logo, no dia seguinte, ou logo depois, subindo ao templo para orar, aconteceu o episódio do homem coxo, que foi curado e entrou no templo louvando a Deus. É essa notícia que suscita esse ressentimento religioso. Ai, eu fiquei dodói. E aí, ressentidos por ensinarem eles a Jesus e a ressurreição dos mortos, os prenderam e recolheram a eles ao cárcere até o dia seguinte, porque já era tarde da noite. Eles disseram: não vamos prender esses malucos, desobedientes, e amanhã de manhã a gente esfola, a gente faz o trabalho necessário, porque a desobediência deles já é grande, já são recalcitrantes. E os puseram na cadeia, e muitos dos que ouviram a palavra que eles tinham pregado no templo aceitaram, e o número dos homens que tinham crido no Evangelho naquele dia passou de 5.000 homens. Fora, obviamente, as mulheres e crianças. Aquele era um tempo onde a estatística era machista, patriarcal, chauvinista. E daí? Era só aquele tempo. Eu não preciso continuar do mesmo modo. Eu cresci muito. E eu espero que você também. E que as mulheres sejam incluídas em tudo. E as crianças do mesmo modo. Muitos creram. Então, no dia seguinte, eles se reuniram outra vez em Jerusalém, essas autoridades, com os anciãos, os presbíteros, com os doutores da lei, com os intérpretes, os exegetas, os acadêmicos, os senhores dos saberes das escrituras judaicas. Se reuniram todos eles. E o que aconteceu é que o sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os, trouxeram-nos e os puseram perante eles, e os arguíram. Olha a arguição dos ressentidos. Com que poder, ou em nome de quem fizestes isto? Fizestes isto? E eles não estão preocupados só com a cura do homem, eles estão preocupados com o fato de que eles foram presos, mas a prisão foi aberta. E eles disseram: com que poder fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse:
autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos, de que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo Nazareno. É que ele está em pé e que ele está curado em nome de Jesus. A pedra de esquina que vocês rejeitaram e que se transformou na pedra da salvação é o que está manifestado. Aí olha só o que vem e olha só o que chega. Aí esse pessoal indagam, ficam olhando, perplexos, enquanto eles terminam a fala, dizendo que importa que, em nome de Jesus, todos sejam salvos. E aí, preste atenção, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus, eles adquiriram a inteligência de Jesus, a fluidez de Jesus, os modos de Jesus, as palavras de Jesus, os ensinos de Jesus, a autoridade, a veemência. O poder de Jesus estava sobre eles. Reconheceram que eles tinham estado de fato com Jesus. Não dava para negar que eles tinham e manifestavam pela intrepidez, embora fossem incultos e ignorantes. Eram pessoas que tinham andado com Jesus, sem dúvida nenhuma. Andar com Jesus faz, de fato, aquele que anda com Jesus melhorar em tudo. Você passa a pensar melhor, a falar melhor, a ter autoridade, a ser despojado de medo, a ganhar confiança, a não ficar fazendo média em cima do muro, tergiversando em relação à verdade, caminhando com dubiedade em relação ao Evangelho. Não. Quem andou com Jesus ou conheceu a Jesus recebeu esse espírito, como Paulo disse, porque Deus não nos deu espírito de covardia. Não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, como a gente viu na carta do pastor Rodrigo Coelho, que eu li no início. Ousada, assertiva, não fulanizou nada, mas chamou pelo nome, indicou o perigo, mostrou a vala. Fez isso com autoridade simples e com coragem e intrepidez no Espírito Santo, o que é raro, raro, raro nesses dias. Raro, raro. Eu estou organizando, junto com outros amigos queridos, um evento que vai acontecer para nós como uma gravação no Zoom, na segunda-feira que vem, às 5 horas da tarde, com cerca de 200 líderes dos mais sérios do Brasil e de outros brasileiros, professores em universidades americanas, dos mais sérios, dos mais respeitados. E eu fui ligando, chamando um por um, e a maioria desses que eu liguei são meus amigos. Faziam parte da diretoria da Associação Evangélica Brasileira comigo desde 1990, na caminhada e na construção da EVB. E eles foram logo dizendo, sim, estou dentro, claro. Eu expliquei
que era para a gente gravar um Zoom com gente de respeito, não com moleques inconsequentes falando em nome de Jesus, mas gente que viveu vida íntegra. Gravar um Zoom com cerca de 200 deles. E nós não vamos botar o nosso Zoom no ar no dia 7 de setembro, porque é o dia da vala comum. É o dia da vala comum. Nós não temos nada a ver com essa vala comum. Nós vamos soltar isso lá para o dia 15. E deve ter bastante mídia cristã e secular divulgando tudo isso. Mas o fascinante não foi só que eu consegui reunir 200 seres humanos sérios, homens e mulheres, corajosos. E amanhã eu vou convidar o Rodrigo Coelho, porque alguém que tem essa coragem tem que estar dentro desse grupo. É uma pena que eu não possa convidar o meu amigo Guilhermino Cunha, porque o estado de saúde dele não permitiria que ele participasse. Mas eu convidei a vários outros conhecidos, amigos, e ouvi de muitos o seguinte: olha, eu creio, isso aí é um absurdo, mas eu não posso falar. Houve gente que me disse: senão eu perco o pastorado da igreja. Houve outros que disseram: senão eu vou ser expulso, vou perder o salário. Houve outros que disseram: vai dividir a igreja. E aí o resultado é que vai diminuir o dízimo e vão diminuir as ofertas. Alguns outros disseram: olha, isso é tudo que eu creio, mas eu não quero que ninguém fique pensando também que por eu defender o Estado democrático de direito, que foi só o que eu propus que defendêssemos, não é o lado direito, não é o lado esquerdo, não é o lado do centro, não. É apenas o Estado democrático de direito, conforme a Constituição de 1988. Só isso. Todo mundo diz que crê e que quer. Todo mundo que tenha sensatez e bom senso mínimos. Agora, a coragem para fazer o que esses 200 amigos, bispos, arcebispos, pastores, gente jovem, gente idosa, presbiterianos corajosos, luteranos, batistas, metodistas, quadrangulares, Assembleia de Deus, gente de todos os grupos denominacionais mais fortes, dos congregacionais, e uma quantidade enorme de igrejas pentecostais históricas de peso, como a Brasil para Cristo, fundada pelo missionário Manuel de Melo, que foi um homem que teve dons espirituais genuínos durante muitos anos na vida dele. E ele tem um filho que é muito amigo meu. Estarão juntos, como outros da Brasil para Cristo. E assim de outros grupos denominacionais. Amanhã eu ainda vou falar com mais algumas pessoas que eu estou tentando falar e não estou conseguindo. E o apelo, o convite é esse: olha, não é para nada, não é para a esquerda, não é para a direita, não tem partido nenhum, bandeira nenhuma, nada, é só a defesa do Estado democrático de direito no Brasil. A não violação do nosso pacto constitucional, que precisa ser mantido e obedecido se a gente quer que esse país tenha prosperidade. Ele não vai prosperar com magias religiosas, nem com magias ideológicas. Ele só vai prosperar com ordem, progresso, trabalho, perseverança, investimento na educação, na saúde, na inteligência,
nas melhores condições de vida, em água limpa, em esgotos fechados, em preparação para tratarmos o meio ambiente com respeito e reverência, para que não alimentemos as calamidades climáticas, nem sobre nós e nem no resto do mundo. A gente precisa fazer isso, lavar as mãos, concordar em botar uma máscara. Quando tem gente morrendo para todo lado, você quer evidência do que mais? Você ainda é contra a vacina? Veja como a vacinação incompleta já fez o número de mortos cair drasticamente. Se a gente completar, vai diminuir, vai chegar uma hora que pode zerar, especialmente se trouxerem logo as doses de reforço para os mais idosos. Com isso, essas coisas e a lei sendo aplicada com pertinência e a segurança pública sendo exercida com respeito ao cidadão, a gente tem muitas lutas, mas a gente vence e a gente prospera, sem magia. Com magia, a gente só tem calamidade. Mas então, veja, nós estamos propondo isso, só o Estado Democrático de Direito. Então, o que acontece? Eu, no entanto, encontrei gente muito boa. Eu sei que é gente boa, mas hesitante. E aí, olha, eu concordo, mas eu vou ficar de fora, eu não quero que o meu nome apareça. E aí começam a vir as histórias, né? Porque houve um presbítero que decidiu levantar a bandeira do Estado Democrático de Direito e o conselho da igreja o expulsou. Houve um pastor que fez a mesma coisa e o presbitério o desligou. E aí você vai vendo como somente na igreja presbiteriana, que não é disso, a corrupção entrou de tal maneira, e tem gente ganhando aqui salários de assessoria fabulosos, não fossem terem se permitido a essa cooptação perversa, anti-evangelho, à qual se entregaram. Mas eu vejo como isso é intimidador, meu Deus. A mesma coisa em outras denominações. E eu entendo a fragilidade. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que ter guts, peito, coragem e viver com as consequências em relação ao que crê. Quem me dera a maioria dos cristãos fossem assim. Mas não, são só os malucos que são assim, os fanáticos, os enganosos, os enganados, é que são assim, que tomam, parece que doses de adrenalina, da inspiração miliciana, da luta, do encontro, do grito, do embate. Mas não há poder do Espírito Santo. Então, o que acontece depois disso é que eles, sendo levados ao Sinédrio, o Sinédrio reunido, viu o que tinha acontecido, questiona eles mesmos reconhecem o que eles fizeram, nós não podemos negar. Aí chamam esses homens e querem saber deles por quê. E Pedro diz: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos.
Depois, ameaçando-os, ainda os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo. Eles só respeitam o povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, aquele homem que tinha sido curado tinha mais de 40 anos de idade. E aí prossegue aqui dizendo: uma vez soltos, eles procuraram os irmãos e lhes contaram todas essas coisas, como o Senhor estava agindo no meio deles poderosamente. Então diz o verso 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra. É quando o pessoal que está do lado do bem tem coragem de falar, de declarar, de dizer não, daqui não passa, chega. Eu entrego a cabeça, cortem minha cabeça, me degolem, me isolem, me ponham no ostracismo, mas eu não serei sequestrado por ninguém, nem por poder nenhum, nem por ameaça alguma. E graças a Deus, ainda há entre nós aqueles 7.000 joelhos que não se dobraram ainda a Bolsonaro. Graças a Deus, há um remanescente que não se vergou nem se vergará. Aí se prossegue dizendo que da multidão dos que creram era só um coração e a alma, como a música linda da cantata do querido Guilherme Kerr, aqui em Atos dos Apóstolos, da multidão dos que creram, era só um coração. E aí eles viviam com esse amor, com essa graça, dando testemunho de Jesus e praticando o Evangelho como ato de bondade, de exemplo, de inclusão, de cura, de milagre. E no meio deles ninguém passava nenhuma necessidade, ninguém passava fome, tinha segurança alimentar na consciência desses homens cheios do Espírito Santo, eram também cheios de realidade, não tinha negacionismo. Quando é o Espírito Santo que se derrama sobre nós, não há lugar para nenhuma forma de negacionismo. Então, vem o gesto aqui de José, de Barnabé, que dá tudo que tem, que entrega, que de fato mostra que todas essas coisas estavam ali para serem manifestas como dom de Deus. Aí a gente dá um salto aqui e chega no capítulo 5, no verso... Eu vou dar um salto para chegar aqui no verso 12, que diz que eles, livres disso tudo, se reuniam no pórtico de Salomão e davam testemunho todos os dias. E o povo os olhava com admiração. Crescia dia a dia o número dos discípulos. Isso crescia com sinceridade, a ponto de eles levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente de todos os lugares. Então, levantando-se de novo o sumo sacerdote, todos os que estavam com eles vieram, e agora, olha, e diz que a seita dos saduceus ficou tomada de inveja. Esse pessoal que acha que é o dono do templo,
os representantes da religião, quando eles veem esses movimentos da periferia chegarem cheios do Espírito Santo, com intrepidez, de modo que ninguém os para, e eles começam a ver o povo, respeitá-los, admirá-los, ouvi-los, saber que são sérios e sinceros, o coração deles não suporta e fica tomado de inveja. Aí outra vez prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão, mas preste atenção no verso 19. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo os apóstolos para fora, lhes disse: Ide e apresentai-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida, porque o evangelho não é religião. O evangelho é todas as palavras da vida. O que quer que seja concernente à vida, o evangelho tem que ter palavra para todas as coisas concernentes à vida. Um evangelho que fique contido numa explicação de 4 pontinhos de como você é um pecador, separado de Deus, Cristo morreu por você, se você levantar a mão e for batizado, você será salvo. Isso não é evangelho. Isso aí é uma atrofia de evangelho. Isso é uma ameba do evangelho. Porque todas essas coisas são verdades, mas elas não se encerram em si mesmas. Por isso Jesus disse: está consumado, é porque ali só estava começando, não estava terminando, estava começando o aplicativo daquilo que Jesus na cruz tinha concluído, estava pago, estava terminado, mas agora começava a hora de transformar a cruz em benefício, a ressurreição em benefício aplicado a todos os temas, a todas as horas, a todos os tempos, a todas as eras, com palavra viva, ancorada na rocha e ganhando pertinência a cada nova geração, ancorada na rocha, mas ganhando pertinência a cada nova geração e a cada novo tempo e era, disse o anjo: ide e pregai todas as palavras dessa vida. E tendo ouvido isto, logo, ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam, porque era o lugar para onde o povo ia. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los do cárcere. Mas os guardas, indo ao cárcere, não os acharam lá. E, tendo voltado, relataram o episódio, dizendo: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança e as sentinelas dos seus postos, junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Os caras tinham sido tirados, atravessados de dentro da prisão para fora, para a rua, para o templo. Ide! E eles foram. Estavam do lado de fora. Andaram para o templo e agora, olha só a confusão. Depois desse relato, quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso. Que gente é essa? Que gente é essa? Que gente é essa? Essa era a pergunta: que gente é essa? Isso era um pessoal que orava, um pessoal que amava, um pessoal sincero, um pessoal que não estava buscando poder humano, um pessoal que não tinha medo de nada, que não queria proteção do sinédrio,
nem dos sacerdotes, nem dos romanos, que não queria poder. Como outro dia eu contei aqui a história de um apóstolo brasileiro que disse ao seu grupo de discípulos que sem política o evangelho não prosperava na terra. Aí alguém não entendeu e falou, como? Como assim, apóstolo? Aí ele disse, já imaginaram Jesus morto na cruz? Se não fosse Nicodemos e José de Arimateia, o corpo de Jesus teria ficado pregado na cruz por 3, 4 dias, iria apodrecer na cruz. Os corvos viriam comer os olhos dele, picá-lo todo, ele ficaria lá. Ou então, quando fosse tirado, 3 dias depois, dizia o apóstolo, iria ser jogado numa vala comum. Iriam cobri-lo de terra e ele não ia poder ressuscitar. Porque ele não ia sair ressuscitando assim, todo ferrado, como se fosse o apocalipse dos zumbis, e sair com terra na cara. Então, vocês vejam como até Jesus precisou da política e dos políticos para que a mensagem que nós temos tivesse essa beleza que ela tem. Vocês já imaginaram? De onde a gente está vindo, do não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. De onde a gente está vindo, dessa intrepidez que não tinha medo, que não bajulava, que não chupava o saco de ninguém. Vejam só de onde a gente está vindo, de um pessoal que, proibido de pregar, pregava. E pior ainda, ia pregar dentro do templo daqueles que tinham o poder de proibir e de prender, que era uma espécie de senado também, de lugar de poder religioso e político. E como eles foram presos, e como eles saíram de dentro da prisão, que continuou com as portas cerradas, os guardas à porta, na frente da porta. Não dava para abrir porque batia no guarda. Mas não tinha ninguém lá dentro. O anjo disse, ide e pregai todas as palavras dessa vida. E foi o que eles fizeram. E aí, encontrados, são outra vez convocados, só que agora os sacerdotes e todo o senado dos filhos de Israel, os que mandaram buscá-los no cárcere, eles agora não tinham mais coragem de fazer nada. Ficaram perplexos. E aí se diz, nesse ínterim chegou alguém que lhes disse, eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. E eu tenho encontrado amigos aqui dizendo, não, eu vou apoiar o que está aí, mesmo que seja um golpe de Estado, porque quem quer que dê o golpe sabe que nós evangélicos estamos do lado, então ninguém vai nos perseguir. Meu Deus, a gente está vindo dessa raiz para essa Nutella aviadada, que é tudo menos fé no Evangelho de Jesus. A gente vem dos apóstolos de Cristo para esses apóstolos do engano e da mentira e do interesse mais perverso. Então, chocaram-se nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Agora o povo já sabia que aqueles homens e mulheres eram diferentes. Estavam vinculados a um Deus que não temia políticos, nem prisões, nem ameaças, nem nada. Num tempo em que o arbítrio humano das autoridades era absoluto para fazer o mal contra os outros.
Eles só respeitavam o povo que podia, de repente, mesmo sem democracia, tascar pedra na cabeça dos invejosos. Então eles foram levados ao sinédrio e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém com a vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. A gente não tem nada a ver com isso. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas. Testemunhas. Nós somos testemunhas. E para eles essa era uma palavra que significava: a gente está aqui para o que der e para o que vier, para a vida e para a morte, para a liberdade ou para a prisão. Nós continuaremos sendo testemunhas desses fatos da morte e de tudo que ela cancelou, e da ressurreição e tudo que ela instituiu. Testemunhas desses fatos. E bem assim o Espírito Santo testemunha em nós, conosco, que Deus outorgou aos que lhe obedecem o Espírito Santo que sobre nós nos traz esse poder, essa autoridade, essa capacidade de atravessar as paredes dos cárceres sem medo. Eu quero concluir, já falei demais, mostrando esse tema aqui para vocês, porque eu nem comecei ainda a dizer, eu só li. O tema é esse, minha gente: sem perseguição, a igreja não aprende a genuinidade da fé. Você pode repetir comigo? Você em casa, no quarto, na sala, num apartamento, numa fazenda, no alto de uma montanha, num escritório, em qualquer lugar da terra, numa praia, num navio. Repita comigo: sem perseguição, a igreja não aprende a genuinidade da fé. Isso é um fato. Enquanto a igreja não tem poderes do Estado, benesses, isenções, apoios, enquanto ela não é absorvida pelo interesse político ou pela vontade de ter poder na terra, enquanto ela não sucumbe a esse desejo de ser coroada como representante de Deus, que se assenta no lugar de Deus e fala os oráculos de Deus, enquanto ela não se rende a isso, mas vive na singeleza, na pureza de coração, na sinceridade, com ousadia, com moderação, com pureza de coração e com lealdade à própria consciência, não abrindo mão do que já entendeu e do que já alcançou em Cristo, não trocando a bênção da graça de Deus do Evangelho pelos pratos de lentilha da religião, do Estado, dos governos,
não trocando a bênção de Deus, não trocando a primogenitura pelos repastos da temporalidade. A igreja do curso desses 2000 anos só foi igreja de fibra, de poder, de raiz, de paixão, de milagres, de coragem, de conversão, de sinceridade, de amor puro. Infelizmente, sempre que ela não esteve sob apupos, aplausos, pagamentos, benefícios, impulsos, promessas, poderes, postos, lugares, porque quando ela sucumbe a isso, ela fica podre, fétida, horrorosa. Ela se torna um ente que trocou a ressurreição por um estado de zumbi. E parece que na nossa natureza caída, a história nos ensinou até aqui que o auge daquilo que a gente pensa como igreja só aconteceu debaixo de perseguição ou de cerceamento de liberdade. Como está acontecendo, por exemplo, hoje no Irã. A igreja não pode nem abrir a boca, ninguém pode saber nem que ela existe. Mas é a igreja que está crescendo, as maiores taxas de crescimento no mundo são na igreja no Irã, sem culto, sem porta aberta, sem poder falar, sem poder nada. Eles estão se comunicando praticamente em libras, ou em sinais no chão. E quando um encontra o outro, começa uma comunhão de 2 ou de 3. Quando tem muita confiança num amigo ou num parente que já provou isso, eles começam a falar aquilo no que creem. Quando essa pessoa crê, é batizada diante daquele que pregou para ela. E assim vai crescendo. E sob a barba dos ayatolás, sob a maior perseguição do mundo, a igreja pura e simples de Jesus, que não tem para quem mentir, ou fala a verdade, ou então desiste de ser igreja, porque não dá para ser igreja no Irã sem ser genuíno e ser sincero. Não é como aqui, que essa zona, essa avacalhação geral, palavra antiga era essa esculhambação. Cara, é um bordel, é uma loucura. Aí, quanto mais eles acham que estão tendo privilégios, mais corrompidos, mais zumbis se tornam. Porque sem perseguição a igreja não aprende a genuinidade da fé e não pratica o poder de Deus. Aonde quer que venha, suposta prosperidade de poder econômico, social, financeiro, político, para a igreja, ela se corrompe imediatamente. A gente viu isso acontecer muitas milhares de vezes. Você não viu porque você não quer olhar nem para o seu umbigo. Não sabe nem o que você defende. E é um ser que foi cooptado pela mentira. Você não ouve good news, boa nova. Você só ouve fake news, mentira, em nome de Jesus. Então anote essas coisas que eu quero dizer e eu serei rápido nelas, porque eu já falei demais. Primeira, guarde. Por que a igreja só aprende a genuinidade da fé sob perseguição? Porque a perseguição cria comum acordo. Como diz o verso 12. O verso 12, leia aí. Diz que eles se reuniam, os apóstolos, debaixo de perseguição, de prisão, de opressão, de açoite, se reuniam de comum acordo no pórtico de Salomão.
Quando a gente está sob perseguição, não há tempo para idiotice. Qual é a tua unção? Você recebeu que movimento, que sopro. Isso tudo é coisa de Hollywood. Vocês são discípulos de Hollywood, mas não de Jesus. Vocês são discípulos da igreja americana, mas não da igreja de Cristo. Porque a única coisa que faz a gente se desabestalhar é a perseguição. Quando a perseguição chega, a gente começa a ver quem é irmão e a entrar imediatamente em comum acordo. Mas quando a gente está sob as promessas da prosperidade, a gente entra em guerra e desacordo. Até os que trabalham juntos se odeiam, como é o caso entre nós. Segunda coisa, anote, guarde, porque a resistência que vem pela dificuldade, pela perseguição, produz autoridade inspiradora. Leia aí entre os versos 13 e 16. Os que olham de fora se inspiram, dizem: esse pessoal não está aqui para brincar. Esse pessoal está aqui, eles não recolhem a cabeça. Eu sou da terra da tartaruga. O que eu vou contar agora é totalmente politicamente incorreto. Mas eu fui criado na cultura do século XIX, fui para o Rio de Janeiro e tive que me adaptar ao século XX, e estou agora no meio, já vivendo um quarto do século XXI. Então já atravessei um bocado de coisa. Lá em Manaus, quando eu era criança, a gente criava tartaruga até ela ficar num determinado porte para a gente comer em aniversários ou em domingos especiais. E tinha que matar a tartaruga que estava lá no tanque. Tirar é fácil, virou, ela, coitadinha, fica sem ação. O problema é que ela bota a cabeça para dentro. E para você tirar a cabeça da tartaruga lá de dentro, o modo, gente, é um modo muito, muito, muito ruim, muito estranho, sabe? Me parece assim, tortura da Santa Inquisição. Ele bota a cabecinha para dentro do casco, aí você tem que enfiar um pau no ânus dela. No ânus. Tuf! Quando enfia o pau no ânus, a cabeça vem para fora, aí você zapt, corta a cabeça. Os crentes, em geral, só botam a cabeça para fora quando levam alguma coisa num lugar inusitado. Quando não dá mais para fugir. Do contrário, é todo mundo com a cabecinha para dentro, assim, né? Eu não quero. A perseguição traz a lume a fé genuína, porque a resistência, a resiliência, a decisão de perseverança produzem autoridade inspiradora na gente que contagia a sociedade como um todo. Nós estamos vendo milhares de pessoas se tornarem religiosas, evangélicas, mas muito pouca gente é discípula de Jesus, quase ninguém. De modo que o que se faz em nome de Jesus é em nome da igreja, é em nome do pastor, é em nome do interesse, é em nome da grana. Mas você vê que eles não aguentam um peteleco. Se uma coisa der errado, eles já abandonam a fé, porque não houve raiz criada na resistência e na perseverança no coração. Foram só promessas mentirosas. Ninguém disse a eles: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em terceiro lugar, porque que é nessa
dificuldade que frequentemente a genuinidade da fé se manifesta, porque a vida livre no Espírito Santo é insuportável às potestades religiosas, conforme diz o verso 18. E aí eles não aguentam e perseguem. Não aguentam e perseguem. Eles só não fazem mal maior hoje em dia aqui no Brasil porque tem leis, instituições. Senão você pode ter certeza, já teriam acabado comigo há muito tempo, me desaparecido. Se fossem em tempos antigos, vixe, eu já teria sido preso muitas vezes, já teria desaparecido provavelmente. Muita gente gostaria que isso acontecesse, mas eu estou aqui, ó, cheio do Espírito Santo, com a minha vida livre. Livre. E isso é insuportável. Essa liberdade é insuportável para as potestades religiosas. Como diz o verso 18, eles não suportam. Eles não aguentam, eles querem prender, eles querem conter, eles querem proibir, eles querem calar, eles querem desvirtuar o interesse, eles querem criar uma distração, eles querem qualquer coisa, eles querem tirar você de ação. Aí vem uma quarta realidade que eu quero que você anote. Porque a perseguição invoca anjos, sabia? É o que esse texto de Atos 5 nos diz. Eles são presos, e aí o texto começa com uma adversativa, mas o anjo do Senhor entrou na cadeia. Essa intrepidez, essa resistência, essa resiliência na perseguição traz amizade de anjos para a vida da gente. Eu sei que pela misericórdia e graça, favor imerecido, eu tenho anjos amigos que abriram portas para mim de muitas cadeias, quebraram muitos grilhões, arrebentaram muitos decretos e pisaram sobre muitas maldições, andaram adiante, abriram portas, concederam a palavra, revalidaram a vocação, ide e falai todas as palavras desta vida. E quem anda nessa consciência, cheio desse espírito, com amizades celestiais, não tem medo de falar todas as palavras de verdade pertinentes a esta vida. Guarde isso. E, em quinto lugar, veja o que eu quero que você guarde sobre a dificuldade, sobre a perseguição, produzir genuinidade de fé em quem nasceu do Espírito Santo, da palavra genuína do Evangelho. Por que é assim? Porque é a autoridade espiritual o poder que estremece os sinédrios. Como está aí entre os versos 21 e 28. Faz esse pessoal recuar, dizer, não toca não, não prende não. Cuidado com o povo, depois eles nos apedrejam. É essa resiliência na perseguição que nos dá autoridade. Autoridade no Espírito, na palavra. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mais. Muito mais. E você sabe disso.
Você não conta adesões visíveis de carne e sangue. Você começa contando as adesões invisíveis de anjos amigos que fazem os sinédrios e os senados tremerem. Leia aí de 21 a 28, o espírito é esse. É a autoridade espiritual, o poder que estremece os sinédrios. Em sexto lugar, veja aí e anote rapidinho, porque a certeza da presença de Jesus tira todo medo. Os caras ficam sem medo, veja aí, leia do verso 29 ao verso 32. Eles saem, eles voltam, e eles voltam, e eles voltam, e eles voltam. E eles não se escondem, e eles põem a cara para fora. Eles têm essa voluntariedade, como Paulo disse, escrevendo a Timóteo acerca daqueles, e escrevendo também aos Romanos, no capítulo 16, acerca daqueles que, por amor ao Evangelho, tinham colocado a sua cabeça para ser decapitada por ele, sem precisar levar no ânus, como a tartaruga. Essa certeza de que Jesus ressuscitou hoje para mim, está vivo hoje, entenderam? Vocês estão olhando para um homem que crê que Jesus está vivo hoje. Não acabou a era de Jesus, é de era em era, é de aeon em aeon, é de século em século, é de eternidade a eternidade. E a ressurreição não tem prazo de validade. E eu estou cheio desse poder, dessa alegria, dessa convicção e dessa intrepidez para dizer a você, em nome de Jesus, todas as palavras desta vida. E o que quer que inclua vida, ou que tenha a ver com vida, vai ter, pelo menos da minha parte, palavra do Evangelho a incidir sobre essa realidade. Ide e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E aí? O que mais, Braulio? O que mais, Braulio? Mostre para os nossos amigos que, sem perseguição, a igreja não aprende a genuinidade da fé. Tem muita gente ligando para os outros, uns para os outros, dizendo, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, para a gente conquistar essas autoridades, esse capitão aqui. Porque a gente precisa de poder, como um outro me disse, Caio, só me interessa o seguinte, se a porta da igreja vai continuar aberta. E eu ouvi um candidato aí dizer que se ele ganhar, ele vai fechar a porta. Eu digo, cara, os últimos que disseram isso morreram na União Soviética e perderam a guerra. Os marxistas mais radicais que não existem aqui no Brasil, não existem. Aqui todo mundo quer caviar com Black Label. Os comunistas brasileiros gostam muito de uma ilha, e com serviço, e com garçom na praia. Vamos parar com essa idiotice. O mais radical no Brasil não resiste um bom hotel de 5 estrelas. Eu sei porque eu conheço a moçada toda há anos e anos e anos. Mas eles ficam inventando, tem gente editando de tudo, misturando pedaços de vozes para dizer que se você não for nessa passeata, você não vai dar apoio. E aí, capitão pode não se tornar tirano, pode não se tornar Bolsonaro, pode ser que ele continue apenas sendo Baal-sonaro dos crentes. Precisamos fazer isso, para a gente não perder a porta aberta
Eu te digo em nome de Jesus, para gente assim, quem me dera todas as portas fossem fechadas. Para gente que fica de quatro para o diabo, fica de quatro para o Baal. Uou! Fica de quatro para Baal. Esse pessoal tinha que ser tirado era de circulação para ver se o Brasil ainda podia ver a nossa tão grande salvação, que está coberta pela mortalha das nossas miríades de traições ao Evangelho e de conluios com os seres do Tártaros, com os principados e potestades dos lugares da malignidade, tangidos que são por ganância, por desejo de poder, vão sendo levados dia a dia pelos espíritos que hoje estão atuando nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da obediência? São aqueles que sabem a verdade e vivem contra ela. Dizem em nome de Jesus que estão defendendo a religião, mas estão negando Jesus no processo de defender seus principados, suas potestades, seus interesses, seus poderes. O resto é mentira. Jesus, eu estou aqui, não quero saber quantos vão embora, quantos vão dizer, não, o Caio eu não volto mais, mas o meu coração está em paz. Eu quero fechar os olhos, quando quer que tu me feche os olhos, com a paz de que eu não botei a cabeça para dentro nunca, jamais, que a tua palavra não se escondeu em mim e que o meu rosto não fugiu da luz e que da minha boca procederam em teu nome todas as palavras desta vida. É o que eu te peço, é o que eu te imploro, rogando que tu abras a mente, o coração e o entendimento, e que essas pessoas compreendam que eu não estou falando aqui contra um nem em favor de outros, eu estou convocando todos a terem um só Senhor e Deus e a abrirem mão das suas idolatrias, malignas, de tantos níveis e praticada de tantos modos e formas. Liberta cada um disso, acorda, rasga o véu da ignorância e da mentira. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.